Fala Dev, beleza? Bem-vindo à nossa primeira aula da nossa maratona Docker Survival. E aqui a gente já vai descobrir e conversar um pouquinho sobre o que são máquinas virtuais, beleza? Bom, uma máquina virtual é um software, beleza, que simula um ambiente computacional. Então a gente tem como, por exemplo, o VirtualBox, que você instala aí na sua máquina, o seu computador físico, né, o seu notebook ou o seu servidor, e esse software, ele simula uma máquina de verdade, com recursos computacionais de verdade. E por recursos computacionais eu quero dizer memória, CPU e disco rígido, por exemplo, e também transações de rede. Então tudo isso uma máquina virtual simula. Essa ferramenta é muito fácil de utilizar, né? Porque como qualquer outro software, você baixa o executável dele, instala na sua máquina, vai lá dando os next, next, finish e simplesmente assim está pronto lá. Basta só você depois entrar e criar todo um ambiente para aquilo, né? E por ambiente eu digo instalar um SO naquela máquina virtual, definir ali o tanto de memória, o tanto de CPU, o tanto de disco rígido que aquela máquina vai usar, aquela máquina virtual, e aí ela já está pronta para uso. Você pode acessar ela porque esse software disponibiliza um ligar e desligar dela, mais ou menos assim. Então você consegue entrar nela e aí fazer as coisas dentro dela, beleza? E toda essa execução é feita em memória RAM, tá bom? Então quando você liga essa máquina virtual, ela aloca ali um pedacinho de memória e essa memória é convertida ali em todas as capacidades que essa máquina precisa para executar tudo que você instalou. E aqui nós vamos para algumas vantagens. Imagina aí que antigamente, antes de existir as máquinas virtuais, a gente tinha o uso de servidores, né? Então imagine aqui que a gente tem esse escritório lotado de servidores, um monte de máquinas aí do chão ao teto, que tem muito HD, muita memória e muito CPU. Só que a gente tem um probleminha aí, porque essas máquinas esquentam muito. Então essa sala já precisaria de um ar-condicionado, precisaria de um resfriamento para todas essas máquinas, não somente para uma. Se você tem vários racks aqui com servidores, todas elas precisam ser resfriadas. Então esse é um ponto aí do que existia antes. O segundo ponto é que, por serem máquinas individuais, você precisa aí de todo um aparato de rede. Imagina que essas máquinas vão ser disponibilizadas para clientes externos. Então você precisa aí de cabos de rede passando, de switches, precisa aí de energia robusta, né? Normalmente utilizando no breaks para isso. Então, caso acabe a energia no prédio ou na casa onde esses servidores ficam, o no break segura ali por um tempo e de forma guerreira disponibilizando a internet e disponibilizando esses servidores para quem o consome. Isso aí por toda uma relação de SLA que você tem com o seu cliente, beleza? Então isso era o que existia antes. As máquinas virtuais vêm para tirar um pouquinho dessa desvantagem, porque imagine só que você tem um servidor para uma aplicação e aí chegou uma época de Black Friday, você precisa aumentar essa capacidade e você compra outro. Passou a Black Friday, esse outro vai ficar lá, você não consegue vender, não consegue se livrar e ele vai ficar lá meio que à toa. A máquina virtual vem já para solucionar isso. Então a gente tem um único servidor onde a gente instala instâncias de máquinas virtuais. E aí a gente vem para a primeira vantagem, a gente tem economia de espaço físico. Imagine só que agora você tem um único servidor grandão, onde você pode instalar ali o seu software de máquina virtual e disponibilizar para o seu cliente. Você, caso precise de mais capacidade, você aumenta uma outra VM, né? A gente pode falar aqui, parar de falar só máquina virtual e tratar como VM, de Virtual Machine. A gente consegue aumentar outras VMs para disponibilizar isso para o nosso cliente e não comprar outras torres ou outros gabinetes para deixar aqui no nosso espaço físico. Então, a economia de espaço físico é uma vantagem matadora da VM. Gerenciamento centralizado também é outra vantagem matadora, uma vez que uma única máquina vai ter todas as VMs, então você consegue gerenciar todas as capacidades, os usos e tudo mais. Tudo que está sendo usado ali é feito de forma centralizada.
E a terceira e última vantagem, óbvio que a lista é gigante, eu trouxe algumas só para vocês entenderem, tá bom? Suporte e manutenção simplificado. Lembra que eu falei na história lá dos servidores que, pô, você tinha que colocar um cabo de rede, mudar, se você colocasse outro, você tinha que puxar para o seu switch, também garantir que aquilo fosse resfriado. Imagine agora que uma VM é um software, então se ele está instalado na sua máquina, você só tem que prestar suporte para aquela máquina, caso aconteça alguma coisa. Então é muito mais simples, né? É como quando você instala algum software licenciável na sua máquina e você tem que colocar a licença dele novamente. É uma manutenção muito mais simplificada do que você ter que construir um outro servidor, beleza? E agora vamos para desvantagens desse modelo de uso. Bom, óbvio que nem tudo são flores. E assim como desvantagens existem inúmeras, eu só citei 3, desvantagens também existem um monte. E eu também só vou citar 3 para vocês ficarem inteirados do que acontece nesse mundo de VMs, beleza? Tá, a primeira é grande uso do disco. Imagine aí que para cada VM você precisa adicionar ali o SO e cada arquivo do SO é custoso, então ele vai lá e vai comer um pedaço do seu disco, então custa muito armazenar esse tipo de coisa, esse tipo de informação. Então utilizar VM também tem desvantagem nessa questão. A segunda é consumo excessivo de memória RAM. Imagine aí que, como eu disse anteriormente, toda vez que você liga, ela aloca um pedaço de memória RAM. E para cada VM que você tem ali, eles alocam pedaços da memória RAM. Então, se você tem que deixar essas VMs ligadas, grande parte da sua memória vai para o saco justamente porque elas estão alocando pedacinhos da sua memória RAM. E aí é exponencial a conta. Se você coloca ela para alocar 2 GB, por exemplo, toda vez que você ligar uma, são 2 GB, 2, 4 e assim você faz as contas. E o terceiro e último ponto que eu achei relevante trazer é que o acesso ao hardware é muito complicado, porque imagina que você tem uma máquina virtual, ela está virtualizada dentro da sua máquina física, então você não tem acesso ao hardware, você não tem acesso a determinadas placas, como por exemplo uma placa de vídeo, e tampouco a portas USB, caso seja necessário. Bom, a aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui para receber as notificações das próximas aulas, deixe o seu gostei e tamo junto, até a próxima. Valeu!